Olá, turminha! O que acham de revisarmos um pouquinho o conteúdo do trimestre? Eu percebi que alguns alunos ficaram com dúvidas, então eu resolvi fazer um videozinho e fazer essa semana mais de revisão, para que a gente possa tirar aquelas dúvidas que ficaram. Eu vou explicar novamente o conteúdo e se vocês ficarem com dúvidas igual, podem chamar, ok? Vamos lá? Vamos lá, turminha! Precisamos deixar esse assunto bem claro. Porque olhem só, substantivos não é difícil, mas a gente tem que entender que os substantivos eles foram criados para colocar nome em tudo que existe. Coisas, objetos, pessoas, sentimentos. Então, os substantivos existem para que a gente consiga se comunicar e entender o que o outro está falando. E observem bem, alguém olhou para uma casa e colocou esse nome, casa. Alguém olhou para uma árvore e colocou esse nome, árvore. Alguém com esse sentimento de tranquilidade colocou esse nome no sentimento tranquilidade. Sobre os substantivos, conseguimos falar sobre eles. Vamos ver isso na prática? Os substantivos podem ser concretos ou abstratos. Os substantivos concretos, a gente vê a palavra, lê a palavra ou fala a palavra e imagina exatamente o que? A palavra. Então, olhem a palavra casa. A palavra casa, a imagem que surge é uma casa, exatamente igual ao que foi escrito. Já a tranquilidade, quando eu coloquei tranquilidade no Google, apareceu diversas imagens que representam a tranquilidade. Observem bem, sobre os substantivos eu consigo falar sobre eles. Eles têm vida sozinho, pessoal. Eu falo assim, ó, a casa é bonita, a casa é aconchegante, a casa fica em um bairro distante. A tranquilidade é um sentimento que devemos cultivar. A tranquilidade está nas pequenas coisas do dia a dia. A tranquilidade faz parte da nossa rotina. Então, observem, a gente consegue falar sobre eles. Eles têm vida sozinhos. Do substantivo é de quem a gente fala algo. Então, ele existe por conta própria. Lembrando, quando o substantivo é concreto, a gente fala a palavra e a gente imagina a palavra. Quando o substantivo é abstrato, a gente fala essa palavra, mas a gente lembra de algo que pra gente representa essa palavra. Ok até aí? Qualquer dúvida, chamem igual. Eu posso explicar de uma forma diferente, se não foi possível compreender assim. Vamos lá. E podem ser comuns ou próprios. Pessoal, não tem como trocar isso. É básico. Comum são qualquer coisa. Escola, menino, cachorro, cidade, estado, país. Só será próprio quando eu der um nome para isso. Tem que ter um nome específico para ser um substantivo próprio. Então, observem bem a diferença. Escola é comum, pode ser qualquer escola. No momento que eu falo que o nome da escola é Oswaldo Bastos, é um nome próprio, sempre começa com letra maiúscula. Quando eu falo menino, é um menino qualquer, pessoal, é menino, é comum. Ele só será próprio se eu colocar um nome nele. João, Lucas, Mateus, Pedro, Henrique. Então precisa colocar um nome para ser próprio. Cachorro qualquer, é comum. No momento que o meu cachorro tem um nome, Bob, Toby, ele vai ser o quê? Vai ser um nome próprio. É próprio, foi próprio para esse cachorro. Então foi colocado esse nome sempre começa com letra maiúscula. Cidade. Cidade é qualquer cidade, é comum. No momento que eu nomeio essa cidade, Osório, eu estou colocando um nome próprio, é próprio para ela. Osório, próprio. Estado é qualquer estado, comum. No momento que eu falo Rio Grande do Sul, que é nomeado esse estado, é próprio, começa com letra maiúscula. País pode ser qualquer país, é comum. No momento que eu falo Brasil, se escreve com letra maiúscula e é próprio, foi criado propriamente para esse país aqui. Então não tem como errar, pessoal. Comum é tudo que é comum.
E para ser próprio, precisa ser um nome específico. Foi criado, foi colocado um nome na cidade, na pessoa, no país, no animal. Ok? Turma querida, muito importante os adjetivos. Eu percebo que muitos confundem adjetivos com substantivos abstratos. Não é a mesma coisa. Por que que não é? Vocês precisam lembrar que o substantivo abstrato ele tem vida sozinho. Lembra da tranquilidade? A tranquilidade é um sentimento muito bom. Eu falo sobre ele. Se eu falo a tranquilidade, vocês imaginam a tranquilidade. Tem vida própria o substantivo. Porque alguém colocou um nome em algo. Mas os adjetivos não. Os adjetivos eles só servem para caracterizar. Observem bem a diferença. Por exemplo, imaginem um chocolate bem gostoso. Aí, ao morder esse chocolate, vocês vão descrever esse chocolate. Vocês vão me falar assim: é saboroso, é doce, é gostoso, é macio. Então, ao descrever esse chocolate, vocês vão utilizar os adjetivos saboroso, macio, gostoso. Mas se a gente falar só essas palavras e vocês me falarem assim, ó, saboroso, eu vou perguntar para vocês, o que? Observem que os adjetivos, eles não têm uma vida própria. Eles estão sempre falando, caracterizando, dizendo como é o nosso substantivo. Observem ali no exemplo, ó. A casa é bonita, não, começa com colorida. A casa é colorida, bonita, limpa e aconchegante. Observem que colorida, bonita, limpa, aconchegante está caracterizando o nosso substantivo, que é a casa. Mas se eu falar só para vocês assim, ó, é colorida. Ou se eu falar para vocês assim, é aconchegante, é limpa. A primeira coisa que vocês vão me perguntar é o que é isso. Por quê? Quando a gente está caracterizando algo colorida, bonita, limpa, aconchegante, legal, gentil, honesto, isso é uma característica. E essa característica tem que pertencer a algo ou a alguém. Então, os adjetivos são apenas característica. Eles não têm vida sozinhos. Eles precisam sempre de um substantivo. Tranquilo, pessoal? A gente tem que aprender a perceber isso, a enxergar. Não, essa palavrinha, ela está caracterizando algo, alguém. Então, ela é um adjetivo. Tranquilo? Vamos seguir? As palavras sinônimas e antônimas. Esse conteúdo é bem tranquilo, eu notei que foram poucas dúvidas, poucos erros. Sinônimos. Eu utilizo palavras diferentes, mas elas querem dizer a mesma coisa. Se eu falar para vocês, vi um castelo muito bonito. Se eu falar para vocês, vi um castelo muito belo, a mesma coisa. Palavras diferentes, bonito e belo, mas o significado igual. E se eu falar para vocês assim, eu vi um castelo belo. E se eu falar para vocês, eu vi um castelo feio, totalmente diferente, né? Então, as palavras antônimas, elas têm um sentido totalmente contrário, oposto. Tranquilo, galerinha? Qualquer coisa, podem chamar. Um grande abraço.